Só não vou subir igual as crianças para vocês não falarem que eu sou metido, né? Senão eu também subi. Então, mas para vocês não falarem que eu sou soberbo, que eu estou mostrando meu porte de atleta, subir a montanha ali, às vezes com o joelhinho é complicado, né? Mas Deus é bom e graças a Deus que nós estamos aqui essa manhã. Gostaria de convidá-los a abrir a palavra no Evangelho de Lucas, capítulo 5. Vamos ler a partir do versículo 1 até o 11, texto bem conhecido. Eu gosto muito dos dois textos que falam da pescaria, talvez porque tenha elementos, o qual também eu gosto, né? Como mar, praia, Jesus, peixe, santos, peixe, né? Então tudo ali, esses elementos aí, o qual eu gosto e faz parte da minha vida. Então, vamos ler Lucas 5, capítulo 5, a partir do versículo 1 diz: Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: Vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-lo, e eles vieram e encheram ambos os barcos a ponto de quase começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: Afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Então Jesus disse a Simão: Não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Amém? Se deixaram tudo, às vezes traz um conflito, né? Porque nós vemos a história, mas às vezes a Bíblia ela não relata o sentimento, né? E às vezes a gente fica perguntando, como que de repente segue o homem que não conhecia e largam tudo, sua profissão, e o segue. O que eu acho interessante é que nessa primeira pesca aqui está falando do contexto, né? Aqui o contexto mostra é onde Jesus chama os seus primeiros discípulos, né? Opa, barulhinho. Chama os seus primeiros discípulos e uma multidão estava faminta para ouvir a palavra de Deus. E aquela multidão sempre seguindo Jesus. Dizem que Jesus usou o barco por causa da acústica, né? Naquele tempo não tinha retorno, não tinha microfone, então ele usava a própria acústica do mar para falar, né? É interessante essa questão de acústica, né? Eu estou morando no 11º andar e infelizmente fora do condomínio tem uma casa lá que tem um galo. Ele canta 2h30 da manhã às vezes. E aquilo parece estar dentro de casa. Essa acústica é interessante, né? O cara lá embaixo, né? E quando ele canta é 2h30. 2h30, não, ele canta 2h30 da manhã. E aí começa os pets dos prédios a latir tudo junto. É uma maravilha acústica, né? Então veja bem, lá no 11º andar. E Jesus, como sempre foi muito sábio, ele usava as coisas da natureza a seu favor. E ele usou o barco de Pedro, sócio, né? Pedro era empresário da pesca, e ali ele começa a falar da palavra, e acontece todo esse desenrolar, e ele chama Pedro, os demais. O que eu acho interessante, que eu gosto muito desse texto e da última pesca. Aqui é o primeiro contato onde Jesus chama os seus discípulos. A outra pesca é quando Jesus morre, ressuscita, e os discípulos estão desanimados, e eles voltam a fazer o quê? O que eles faziam antes, a pescarem. E Jesus aparece novamente na história.
Mas nessa manhã eu gostaria de focar mais no versículo 4, 5, e gostaria de usar como tema, vá mais fundo. Eu compreendo que estamos vivendo um tempo de muita superficialidade em tudo. Não sei se vocês concordam comigo, aí vem IA, todas essas parafernálias aí. Será que ela tem sido tão útil como nós falamos? Claro que tem a parte útil, mas parece que isso tem gerado tudo, né? Hoje as pessoas vão fazer, né, um estudo, já aperta o botãozinho lá, coloca lá na IA, tudo bonitinho, ainda melhora, né, o seu esboço ou os seus estudos. Não que isso seja errado, mas até onde também isso não está gerando pessoas superficiais no relacionamento. Hoje, as pessoas se relacionam muito por internet, por WhatsApp. Está longe e fica, nossa, que saudade, quando você vai vir aqui? Aí quando você está próximo, a pessoa some do zap. Aconteceu isso? Nossa, que bom que você vai estar mais próximo da gente, família, né? Agora está pertinho, né? Aí quando a gente chega, manda mensagem, nem responde, né? Que tipos de relacionamento nós temos construído? E eu entendo que esse relacionamento também, será que tem sido um relacionamento profundo com Jesus? Então, precisamos ir mais fundo, primeiramente no relacionamento com Jesus, amém? Então, falo para o seu irmão, vá mais fundo com Jesus, no relacionamento com Ele. Então, gostaria de colocar 25 princípios. Calma, gente, calma. Estou brincando, né? Colocar alguns princípios importantes para que a gente possa ir mais fundo com Jesus. O primeiro é óbvio, né? No versículo 4, dá para colocar aqui para mim? Tendo acabado de falar, disse a Simão, vá para onde as águas são mais fundas e lance as redes para a pesca. Ali passaram a noite inteira, não pegaram nada, e Jesus falou, vá mais para o fundo, né? Porque entendemos, não entendo nada de pesca. Se vocês quiserem me convidar para pescar, eu vou ser como Jesus, lance aqui, lance ali, vou interceder, mas eu não entendo nada de pesca, não é a minha área. Mas é interessante que, imagine para um pescador profissional que depende, né? Lá no Nordeste, o litoral tem muito isso. Ele sai 3, 4 horas da manhã, levam seu barco lá para o alto mar para pescar e passar a madrugada inteira se arriscando e não pegaram nada. Aí Jesus fala assim, vá mais fundo. Agora, aplicando em nossas vidas, até onde estamos nos relacionando de forma profunda com Jesus, com o reino. Tudo que é raso, superficial, não sobrevive ao tempo e às adversidades da vida. A Bíblia fala de uma casa que estava firmada na areia. E quando veio a tempestade, ela se foi. E fala da casa que estava firmada na rocha. Veio a tempestade, veio o vento, tudo, mas a casa permaneceu, porque aquela casa estava firmada na rocha que é Jesus. E quando nós estamos firmados verdadeiramente em Jesus, nós temos o nosso alicerce profundo. E quando vem as tempestades, abala, desanima, dá vontade de enfiar o pé na jaca, dá. Mas nós não conseguimos sair desse relacionamento, porque está alicerçado em Jesus. E muitos têm se afastado, até mesmo da igreja, independente, não quero julgar, cada caso é um caso, do relacionamento com Jesus, porque os seus relacionamentos são superficiais. Muitas vezes firmado em homens, eu estou na igreja por causa de um pastor, por causa do apóstolo, por causa do louvor, eu estou na igreja porque minha igreja é legal. Isso é positivo até um certo ponto, mas se não estivermos aqui por causa de Jesus, vai chegar o momento que você não vai ficar aqui, não vai ficar em lugar nenhum, porque o motivo de estarmos aqui nessa manhã é Jesus, porque Ele morreu por mim, Ele morreu por você, e é por isso que nós estamos aqui. As demais coisas é válida? Sim, claro que é bom estar numa igreja como eu estou, acolhedora, onde temos amigos, professores, pessoas que já foram do meu convívio e conhecendo novas pessoas. Mas se eu não estiver aqui por Jesus, em algum momento, eu vou desanimar e vou dizer, não vou ficar aqui porque não vejo mais Jesus aqui. E você vai procurar Jesus em vários lugares e não vai encontrar. Porque Jesus precisa estar aqui primeiramente. O Espírito Santo habita em nós. Então nós precisamos sair da superficialidade da vida. Vivemos um tempo onde a superficialidade tem sido em todos os níveis de relacionamento. Hoje as pessoas casam. Lembra do casamento do Ronaldo Fenômeno lá?
com a Cicarelli, eu acho, né? Alugaram um castelo, fizeram aquele, né? Aquele glamour. Com pouco tempo tinham se separado. Aonde está firmado o seu relacionamento? Não apenas com Jesus, porque de Jesus depende todos os outros relacionamentos. Casamento, amizade, família. Vivemos uma sociedade muito superficial. Hoje você não pode discordar de ninguém. E é arriscado você levar um tiro, né? Porque é uma sociedade superficial, rasa, que não consegue conversar, muitas vezes nem de coisas profundas, porque vive no raso. Então tudo que vai mais fundo, acaba gerando problemas no seu estudo. Estou na luta, consegui passar um semestre assim, sabe? Estou tentando voltar a estudar. Mas eu preciso de mais fundo, como o Léo falou aqui, tem que estudar. Se você quer crescer na sua vida, seja profissionalmente, qualquer área, você precisa se aprofundar, você precisa buscar qualificação, o mercado é competitivo, e isso diz respeito a mim e a você em pleno século XXI, tenho que aprender a me virar aqui com essas parafernálias, sem usar isso. Por quê? Porque eu preciso também melhorar. Se eu ficar só acomodado, às vezes não que tenha problema eu pegar a mesa, não foi proibido, amém? Mas eu preciso me desafiar e aprender. Nós precisamos nos aprofundar. Nós queremos crescer no trabalho, mas você está se aprofundando, você está procurando qualificações, capacitações. Esses pescadores eram profissionais. Com certeza eles sabiam muito mais que eu e você. Os pescadores, eles olham a maré e já falam, olha, a maré vai baixar a tal hora. Às vezes a gente vai na praia, senta na barraca, né? Aí começa a subir a maré, aí vem aquele camarada que já está acostumado a falar, pode ficar aqui que ela só vai vir até aqui. São pessoas que conhecem, vivem profundamente aquela vida, anos e anos. Mas como foi falado, muitas vezes não adianta estarmos 30 anos num relacionamento com Jesus e nunca nos aprofundarmos nesse relacionamento. Não é o tempo que diz respeito ao meu relacionamento com Jesus, mas é a qualidade. É a busca nesse relacionamento. Então nós precisamos sair da superficialidade da vida. Hoje é tudo muito corrido. Hoje ninguém tem tempo para nada. Será que não tem tempo? Ou nós não queremos nos relacionar de forma profunda uns com os outros? Porque não queremos que o outro saiba que eu não sou tão perfeito quanto eu passo. Ou talvez vão descobrir que eu não torço para o mesmo time que o seu, e aí eu não vou querer mais andar com essa pessoa, porque eu também não tenho a mesma opinião política, e eu vou passar a odiá-lo, porque comigo é assim. Você é raso, se você pensa assim. Pessoas profundas, elas entendem que o ser humano é a coisa mais preciosa qual Jesus pagou o preço. Jesus não pagou o preço por sistemas, por time. Eu falo de time que eu gosto muito, né? Ontem eu fui no estádio de futebol, você vê a idolatria das pessoas no estádio de futebol. O camarada briga, xinga, se mata. E o duro é você ficar numa torcida que você não torce pro time, né? Você fica entalado, né? Na hora que saiu outro gol, quase que eu dou um grito lá, só não dei que os caras iam me matar lá, mano. O outro time fez o gol aos 48, né? Estava de um lado do cara que torce pro time daqui, mas não torcia não. Eu estava achando bom, né? Mas vai eu me levantar e escapar e gol! Já era. Porque as pessoas não se relacionam mais com Jesus, não entendem a importância da outra vida. Nós vivemos uma vida superficial. Então saia da superficialidade, como Jesus disse para aqueles pescadores. Se vocês querem algo nessa noite, se vocês querem ter uma pesca e a gente vê o resultado, se você quer receber mais de Deus, como foi falado, vá mais fundo com Jesus, amém? Vá mais fundo no relacionamento com Jesus, naturalmente vá mais fundo no seu trabalho, vá mais fundo no seu estudo, se qualifique naquilo que já é a sua área. Nós precisamos sair da superficialidade. Versículo 5, só para, vamos ler, fazer aquela leitura dinâmica. 1, 2, 3, Simão. Então, como eu falei, eles passaram a noite inteira e não pegaram nada. Há momentos da vida da gente que a gente trabalha muito, muito. Hoje é o tempo da correria. Eu falo que hoje status não é ter dinheiro, é não ter tempo. Você está no aeroporto, é cada um andando, conversando e olhando. Às vezes até finge que está trabalhando, nem está. Porque passa, parece que as pessoas têm dificuldade com ócio, né?
Parece que a nossa mentalidade de escravo continua, só que agora é um escravo capitalista. Nós não conseguimos parar. Nós incomodamos, né? Se a gente vê o outro parado, só de Marta e Maria, não está fazendo nada enquanto eu estou me matando aqui. Azar é seu. Você está se matando muitas vezes, correndo para cima e para baixo, não está produzindo nada de bom. Quantas pessoas estão doentes emocionalmente? Quantas pessoas estão com problemas? Porque trabalham muito, mas não produzem nada. A pergunta é, temos colocado nossos projetos dentro da palavra? Por isso que o segundo princípio é, precisamos nos projetar dentro da palavra de Deus. Nós que somos cristãos. Tudo tem que estar de acordo com a palavra de Deus. Temos sido corretos, segundo a palavra de Deus? Outra questão, temos colocado ou convidado Jesus para fazer parte dos nossos projetos de trabalho? Simão, né? Pedro disse, olha, passamos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu que está dizendo, eu lançarei. Veja que quando Jesus entrou novamente, igual lá na outra história da pesca no barco, as coisas mudaram. E qual era o projeto deles? O mesmo, pescar. Estavam pescando, não deixaram de pescar. Mas a palavra de Jesus fez a diferença e gerou frutos, gerou bênção. Então é importante que dentro desses projetos 2026, não sei qual é o seu projeto, o meu projeto é não ter projeto. Cansei de fazer projeto e nada realizar. Então, mas é bom você ter projeto, isso é problema meu, viu? Não pegue como exemplo, que não é um bom exemplo, né? Mas a questão é, nós temos convidado Jesus para fazer parte do nosso projeto? Eu vou abrir uma empresa, eu vou abrir segundo os preceitos bíblicos, ou vou abrir segundo o jeitinho brasileiro? E aí, quando a conta chega, fazemos tudo sem consultar Deus. Tomamos decisões, né? Vou fazer isso, vou fazer aquilo, não consulta Deus. E quando vem as consequências, porque todo pecado, ele é perdoado, sim. Mas todo pecado traz uma consequência. É só olharmos para a vida de Davi, né? Aí nós queremos que quem pague a conta, já saiu com aquele camarada que tudo Deus lhe pague? Deus lhe pague? Coitado de Deus, né? A gente faz conta e Deus lhe pague. Então nós precisamos nos projetar dentro da palavra de Deus. Talvez o que você esteja fazendo não está errado. Mas você convidou Jesus para estar dentro desse projeto? Você convidou Jesus para estar dentro do seu barco? Você colocou Jesus e perguntou, né, para onde? A Bíblia, não é para o apóstolo que vai revelar. É para a Bíblia que é a maior revelação. O que eu estou fazendo, o que eu estou projetando, está dentro da palavra de Deus? Porque se estiver, pode ficar tranquilo e tranquila. No momento certo, os grandes peixes chegarão na tua rede. Amém? Agora, quais são os projetos que nós temos desenvolvido? Jesus é o nosso mestre, é aquele que está à frente, ou nós temos feito, olha Senhor, né, como a gente brinca, né? Com Deus me deito, com Deus me levanto, na graça de Deus e do Espírito Santo, e dorme. Vai comer, faça mal, faça bem, abençoe em nome de Jesus, amém. Muito superficial. Senhor, eu estou querendo abrir um novo projeto no trabalho, estou querendo fazer um curso, estou querendo... É importante que o Senhor me direcione. Davi, tudo que ele ia fazer, ele consultava Deus. No dia que ele ficou ocioso, não no bom sentido, numa praia descansando e louvando a Deus, mas ele ficou ocioso. Ele deixou de consultar a Deus, aconteceu toda aquela tragédia. Ele praticou o adultério, armou tudo, né? Davi foi meio vigarista mesmo, a gente fica com medo de falar, mas foi. O cara articulou um assassinato, quis embebedar o marido da mulher e aconteceu. E quantas vezes nós estamos vivendo a vida sem consultar nada, Deus simplesmente vai vivendo, e quando a conta chega, a gente fala, Deus sabe todas as suas coisas. Deus sabe, mas nós não sabemos. Por isso que nós precisamos nos aprofundar no relacionamento com Jesus. Tudo nós colocamos na conta de Deus. Deus sabe o que acontece, Deus sabe, Ele é onisciente. E é por isso que eu oro. Então quando você fala para alguém assim, Deus sabe todas as coisas, você não está resolvendo nada. Você já está dizendo o quê?
Você começa a falar todos os atributos incomunicáveis de Deus. Deus sabe, Deus pode, eu não sei nada, eu não posso nada. É por isso que nós oramos e perguntamos a Deus, é tua vontade, ajuda-me. Esses pescadores não pegaram nada, trabalhou. Quantos estão trabalhando e não conseguem ver resultado positivo? Só canseira, problema emocional, problema espiritual. Muitos oram, vêm à igreja, Senhor abençoa, prospera a minha vida. E aí quando recebe um bom trabalho, já não tem mais tempo para Deus, não tem mais tempo para a família, não tem tempo para ninguém. Aí vai dizer, foi o diabo que me deu. Não, foi Deus que te deu, você que não soube utilizar, você não soube consagrar, você não soube caminhar com a bênção. Por isso que eu gosto do segundo texto da pesca. A primeira pesca vai dizer que as redes começaram a se romper. No outro, qualquer dia eu vou falar sobre isso, as redes não se romperam com os 100 e poucos peixes, porque aquela rede tinha estrutura. Será que nós temos estrutura hoje para receber o melhor de Deus e dizer, glória a Deus porque Deus me deu e eu continuo com Ele, eu glorifico o nome dEle? Ou agora, por favor, para falar comigo, baixa o tom, porque agora eu sou um microempresário. Microempresário. Agora, por favor, eu não sou mais o irmão fulano de tal. Eu sou o diácono. Daqui a pouco você é presbítero e daqui a pouco você é pastor. Estou crescendo na hierarquia. Mas e no relacionamento com Jesus? Você está crescendo? Eu estou crescendo? Os projetos que eu tenho colocado Jesus. Então, o problema é que muitas coisas que fazemos, nem sempre é errado, mas nem sempre Jesus está nesse projeto. E eu lembro quando estávamos no campo, eu passei muito por isso. Foi o lugar que eu mais experimentei milagre, foi no campo missionário. Lembro-me uma vez, uma igreja, que as crianças, o que elas faziam? Tinha um cofrinho nessa igreja, cofrinho missionário. Naquele tempo tinha ainda moeda, hoje mal se vê moeda e dinheiro físico, né? E as crianças ofertavam para o projeto lá, tudo, e eu tinha que pagar um aluguel de R$3.000 do prédio, e eu não tinha um centavo. E eu, como sempre, né, orando, mas se tremendo, irmão, não vou ser hipócrita não, eu tenho fé, não. Depois que acontece, a gente vem aqui dar testemunho, mas antes, né, Senhor, meu Deus, vou ficar devendo, e esse cara, é complicado o dono desse prédio. E aí deu 2 horas da tarde, o pastor colega meu disse, olha, estamos mandando uma oferta aí. As crianças juntou o cofre o ano inteiro, e vai chegar aí um dinheiro, umas moedinhas aí, né? Eu no meu pensamento, amém, chega uns 300, 400 conto, dá para fazer alguma coisa, né? Quando chegou as moedinhas, transformaram em R$3.900. Me senti igual a Pedro. Miserável homem que sou, afasta-se de mim, Jesus. Eu não merecia, porque muitas vezes nós oramos, mas o nosso coração está incrédulo. No fundo, a gente ora, crê, duvidando. E Deus operou. Foi abundante, né? Por quê? Porque aquele projeto estava dentro da vontade de Deus, muito mais do que o meu. E quantas vezes eu estou num projeto que é meu e não é da vontade de Deus? E aí vai ter problema. Mas se eu projeto, entendo que Deus está no negócio, orei, busquei, então com certeza, fique tranquilo que o seu projeto já deu certo, amém? E terceiro dos 25, é 25, né? Estou brincando. Terceiro e último, coloca novamente os 5, vamos ler novamente. 1, 2, 3, 5. Olha só, Pedro poderia ter falado para Jesus, creio se Pedro fosse dos dias de hoje, Senhor, a gente passou a noite inteira, não pegamos nada, quem o Senhor pensa que é? Para dizer o que eu devo fazer? Eu sou profissional, você quer falar comigo o quê? Mas Pedro disse, olha, passamos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu. O que Pedro fez? Obedeceu a palavra e a direção de Jesus. Precisamos obedecer, detalhe, integralmente a palavra. Mas porque és tu que está dizendo, vou lançar as redes.
Pedro obedeceu e praticou as palavras de Jesus. É importante obedecermos a palavra não apenas quando nos convém. Tem gente que só usa metade da Bíblia, ou só quando nos convém. Usa uma coisa bem rotineira dos crentes. Que crente não bebe, crente come. Você está se vangloriando disso por quê? A Bíblia fala de tudo. Fala do excesso. Tudo que é excesso na Bíblia é pecado, não só comida. Usamos a Bíblia de forma... O problema, exemplo, da heresia não é a falta de verdade, é a distorção da verdade. O que tem de líderes distorcendo? Tem uns aí que pregam até sobre trízimo. Isso é uma distorção. Isso é muito superficial. Então, se eu me aprofundo na palavra de Deus, eu não vou ser mais um menino levado por ventos e falsas doutrinas, porque eu tenho um conhecimento e eu não quero saber se A ou B está falando, se a maioria está falando. Eu quero saber o que diz a palavra de Deus, e eu vou obedecer e praticar primeiramente a palavra de Deus. Quantos estão sendo iludidos, levados por ventos e doutrinas por aí, que não tem base bíblica nenhuma, mas porque a maioria está indo. Então é importante obedecermos a palavra, não apenas quando nos convém o detalhe, para julgar o próximo. A gente adora usar a Bíblia para julgar o próximo, né? Segundo a palavra do Senhor, não pode isso. Graças a Deus. Conhece gente assim? Que eu não bebo, não fumo, não uso droga, não ouço música do mundo. Deve ser fantasma, né? Porque ele não está no mundo. Não ouço música do mundo. O que você faz? Falo mal da vida dos outros, saio julgando todo mundo e vou para a igreja todo domingo. É mais ou menos isso. Mas quando eu vivo a palavra de Deus integralmente, conheça a Bíblia, está tendo aí leitura, o Antigo, o Novo, se aprofunde nos evangelhos de Cristo, porque Cristo é a autoridade sobre todas as coisas. Então precisamos obedecer. Então obedeça, não use a palavra de Deus. Não vou entrar, não vou me aprofundar, vou ficar no superficial. Mas não use a Bíblia para justificar seus políticos, não. Para com isso. Não use. Amém? Não use. Use a palavra de Deus de acordo com a palavra de Deus. Não fique justificando. Não é quem defende princípios, é quem vive princípios. Até o diabo conhece a Bíblia e usou a Bíblia contra Jesus lá. Mas Jesus usou a contrapartida do quê? A palavra de forma correta. O diabo está sempre distorcendo a Bíblia. Poderia dizer, né? Pedro poderia dizer, eu vou ficar aqui. Quem é você? E vivemos uma geração autossuficiente. E agora, o que você está falando aí está errado. Já consultei quem? O mestre Google. Olha lá. Tudo está acima da palavra de Deus. Cuidado com essa inteligência artificial, gente. O que está tendo de golpe já aí, as pessoas conseguem utilizar tudo para o mal. Então nós precisamos obedecer a palavra de Deus. E vou resumir a 2 mandamentos como Jesus resumiu. Qual é o primeiro? E amar o próximo. Se conseguirmos fazer isso, 70% da nossa vida já vai estar bem encaminhada. Então esses discípulos depois que viram aquele milagre, aquela pesca maravilhosa, quantos milagres, e vou ser sincero, quanto mais eu vi os milagres de Deus onde nós estávamos, mais eu me sentia envergonhado e constrangido. Porque o que nos constrange é o amor de Deus. Porque eu não me sentia merecedor, porque antes disso, vou confessar meus pecados. Eu não vou mais ficar aqui. Que Deus o quê? Olha o perrengue que eu estou passando. Vou dever por causa dos outros, e isso, e isso. Aí quando chega no outro dia, as moedas das crianças que viraram 3.900, Senhor, abençoados são os pequeninos. Que criança abençoada. Usa mais as crianças. Por isso que Jesus disse, né? Bem-aventurado. Vem, deixa os pequeninos me incomodar. Falei, pastor, prepara os cofres aí. Prepara as moedas, né? Mas eu me senti um miserável. E aí, não vou entrar nessa mensagem hoje, mas para nos sentirmos chamados para alguma coisa, primeiramente, precisamos nos sentir como Pedro se sentiu, um miserável. Nós não somos nada diante de Jesus. Nós somos merecedores de nada, mas é a graça de Jesus que está sobre as nossas vidas. Se você está bem, não é mérito seu,
É porque Jesus tem te abençoado. Claro que você tem feito a sua parte, temos que fazer a nossa parte, mas tudo é graça, é mérito de Jesus, porque aqueles pescadores, mesmo sendo profissional, passaram a noite inteira, acho que jogaram a rede de um lado, jogaram do outro e não pegaram nada, e falaram, a maré não está para peixe hoje, vamos embora. E aí Jesus aparece na história, pregou, usou o barco primeiro como um púlpito, né, um palco, pregou a palavra para as pessoas, e quando Pedro disse assim, eu acho que é aí que começa a nossa conversão de verdade. Se afasta de mim, Senhor. Se afasta, sou um miserável. É aí que começa o nosso relacionamento com Jesus. E quanto mais nos aprofundamos no relacionamento com Jesus, mais descobrimos, como o apóstolo Paulo dizia, miserável homem que sou, quem poderá me livrar? Mas graças a Deus que me dá vitória em Cristo. Tudo posso naquele. E aí quando vamos ou nos aprofundamos no relacionamento com Jesus, entendemos que tudo é graça. Quantas vezes você está murmurando como eu de alguma coisa? De repente chega aquela boa notícia, você se sente, graças a Deus, que você se sente um miserável. Sabe por quê? O duro é quando a gente recebe algo da parte de Deus e começa a se ensoberbecer. Graças a Deus que Ele reconheceu que realmente eu sou bom. Toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor. Eu mereço. Tem um país aí que eu não sei qual que é, o líder, ele não pisa no chão. Aí os servos dele vão carregando para ele entrar na igreja. O pé dele é muito santo. Um dos países, eu não lembro qual que é. Aí quando ele chega, colocam ele no lugar, ele não pode pisar no chão. Eu falo, eu sou miserável, mas isso aí é PhD, hein? Por quê? Não conhece a palavra. Jesus, ele se fez servo. Filipenses vai dizer que ele abriu mão de toda a sua glória, de todo o seu poder, e o maior título que nós podemos ter é o mesmo de Jesus, servo uns dos outros. Concluindo, o pessoal do louvor pode chegar aqui para me ajudar? Dificilmente, como eu já falei, um pescador profissional vai pescar no raso. Alguns peixes só se encontram no alto mar e no mais profundo. Ele sabe que os melhores peixes, os mais caros, muitas vezes são mais caros alguns peixes, exatamente por isso. A pesca não é fácil, não é todos os anos, sempre tem, né? Lá no Rio Grande do Norte tem uma cidade chamada Touros, que é a esquina do Brasil. Aliás, até uma briga aí dizendo que o primeiro lugar que chegou gente no Brasil foi em Touros, estão aí discutindo tudo isso. Está bem na esquina. E ali é um grande produtor de lagosta. Mas existe a época certa para pegar as lagostas. Existe o tempo certo. Porque quando se pega antes, as lagostas ainda não cresceram e é até crime ambiental. Então o pescador sabe a época, o tempo e o lugar e a profundidade. Assim na nossa vida com Jesus devemos sair o quê? Da superficialidade do comodismo. Muitas vezes o comodismo vai nos trazendo essa vida muito superficial. Nós devemos buscar conhecer, se projetar e praticar as palavras de Jesus. Com certeza, indo num relacionamento mais profundo com Jesus, os peixes chegarão à tua rede e à minha rede de forma abundante e natural. Amém? Você não vai precisar de 7 sexta-feira, nada disso, porque você está se aprofundando no relacionamento com Jesus. E assim teremos condições. Diz que a bênção foi tão grande ali, que para não arrebentar o barco, chamaram outros barcos. E aí quando nós nos aprofundamos no relacionamento com Jesus, nós temos condições, como aquelas crianças, né? De abençoar uns aos outros, e assim nos tornaremos pescadores de homens, que é o maior propósito do Evangelho. Quantos aqui querem ser pescadores de homens, amém? Esse é o propósito da igreja. Que Deus continue levantando mais pescadores de almas, pescadores de vidas. Agora, para isso, meu querido, eu tenho um chamado lá na África. O que você está fazendo na sua igreja local? Eu quero servir na igreja.
Quero fazer isso. Como que é a sua vida no seu trabalho? Você tem sido servo lá? Então, que seja um ano do aprofundamento, a começar pela minha vida. Se aprofunde com Jesus. E ainda que o mar, como nós cantamos, vamos cantar essa música, ainda que o mar você esteja talvez afundando em dívidas, ou em algum problema, ou espiritualmente, emocionalmente, eu quero te dizer, antes de se afundar, se aprofunde no relacionamento